que são esses princípios? Esse princípio da não concessão de privilégio a títulos federais que está no artigo 151, inciso 2. Então, é vedada à União tributar renda. Tributar renda. Quando falar em tributar renda, tá? Lembre-se de algo que é recebido em dinheiro, tá? Em moeda. Então, é tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para sua obrigação e seus agentes. Uma situação muito simples, eu posso ter títulos da União, títulos públicos da União, e posso ter títulos públicos dos estados, Distrito Federal, e estou eu aqui na figura do tio Patinhas, tá? Eu vou comprar esses títulos e aí o que acontece? A União tributa o imposto de renda a 10% quando esse título for da União e o imposto de renda a 40% quando for do Estado, Distrito Federal e município. Isso não é permitido, é isso que o princípio está dizendo. A mesma coisa que quando ele diz, bem como a remuneração e os proventos dos agentes públicos. Então, eu não posso ter um imposto de renda para um agente público da União e ter uma alíquota de imposto de renda diferente para um funcionário público do Estado ou do município. Princípio da não concessão de isenção é a chamada proibição de um ente atribuir da isenção a um tributo que é privativo de outro ente, tá? Aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Cada ente, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles têm competência privativa sobre seus impostos. Então, ninguém pode dar isenção do imposto de outro ente. E especificamente no 151.3, ele diz que proíbe a União de instituir isenções de tributo de competência dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Ponto. É isso que ele está dizendo, isso é a regra. Entretanto, existem as exceções, que são os casos das chamadas isenções heterônomas, que estão no artigo 155, parágrafo 2º 10 da Constituição Federal, que é o ICMS, e no caso do ISS, todos eles voltados para as exportações em que a União concedeu a isenção. Isso é possível porque a própria Constituição assim o fez. Outro princípio é o princípio da não diferenciação, que está no artigo 152. É vedado aos estados, Distrito Federal e o município, observe que a União é excluída deste princípio, estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino, tá? Então, não obriga a União, mas obriga o Estado, Distrito Federal e municípios. Observar e fazer a leitura do artigo 155, parágrafo 2º, onde as resoluções de ICMS, as alíquotas de ICMS são fixadas em algumas situações por resolução do Senado. São as alíquotas interestaduais, ou seja, quando eu compro de um estado para outro e vice-versa. Agora, senhores, a gente vai estudar dois princípios extremamente importantes. O primeiro é o chamado não cumulatividade. Tá? E o segundo é o princípio da seletividade. E aí a gente vai fazer um vídeo específico para esses dois.